Boa noite, vamos chegando. Boa noite. Atrasei um minutinho aqui, mas já vamos nos organizando. Só organizando aqui. Boa noite, vamos chegando. Boa noite a todos, boa noite. Sejam bem-vindos e obrigado novamente por estarem aqui. Já vamos iniciando. Um minutinho só. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito bem. Boa noite. Então vamos iniciar. Temos hoje vários assuntos, vamos dar continuidade ao tema que iniciamos na semana passada. Tema bastante profundo. Quero colocar aqui algumas informações que foram sendo analisadas ao longo da semana. Boa noite novamente. Boa noite. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Então vamos lá. Semana passada eu deixei aqui alguns vídeos para vocês analisarem, para vocês olharem, né? Então hoje nós vamos entender o significado daquilo, vamos analisar as ideias por trás daquilo, né? Os motivos que eu coloquei. Mas eu preciso iniciar hoje, né, falando sobre o que todos estão falando, né? Especialmente em chamar a atenção para os cuidados que nós todos precisamos tomar aí, para que, enfim, essa nossa situação de, eu vou chamar assim, recolhimento, né? Eu gostaria mesmo de chamar esse momento de um recolhimento, né? E a gente pode aproveitar esse recolhimento, né, como reclusão ou recolhimento, assim como a gente coloca ali no livro verde, porque sempre a gente pode entender as situações de várias formas, né? De vários ângulos, e eu vejo que é bem necessário que a gente possa trazer para nosso interior, trazer a nossa vida para dentro, né? Óbvio que é bem aquilo que a gente coloca ali no livro verde, né? Todas as situações, né? De um momento assim que a gente precisa ficar só, precisa ficar em casa, precisa ficar é, até com a família, né? Então a gente precisa analisar todas essas situações, né? Quem sou eu, onde eu estou. Então nada melhor do que esses momentos para a gente então exercitar o nosso autoconhecimento, né? Vamos aproveitar até para fazer as reclusões mais necessárias, aquelas até que a gente adia, né? E até como eu gosto sempre de falar assim, a gente sempre coloca que até quando a gente trabalha com a energia, né, a gente sempre diz assim, ó, por que eu esperar uma doença para poder fazer um autotratamento? Por que eu não sempre me previno e faço um autotratamento antes, né? Então, agora parece que assim, então, vamos encarar assim que a gente não se tratou devidamente, agora a gente teve um recolhimento meio que forçado no sentido de se autotratar também. Então vamos ver isso, vamos ver aqueles que têm situações meio difíceis em casa, né? Vamos poder analisar assim por que essas situações estão ali ainda, né? Coloquem é, momentos, né? Coloquem um certo, como é que você diz assim, um certo respeito, né? No sentido, agora eu preciso do meu período lá, sozinho, né? Vai lá no quarto, faz a sua meditação, né? Então a gente pode aproveitar esses momentos como um bom recolhimento, recolhimento compulsório, escreveu um aqui, né? Tudo bem, que seja assim, né? Mas que seja também encarado de uma maneira positiva, né? Porque lembrem sempre também, né, que
Até depois a gente vai fazer um convite para vocês, né, para a gente poder se reunir de novo aqui no domingo, por outro canal, mas tudo bem. Então a gente sempre tem que entender assim, ó, que quando a gente está bem, né, quando a gente está alegre, quando a gente consegue despertar esse nosso interior, né, nós nos tornamos muito mais alegres, e essa alegria produz também uma boa imunidade, né? A gente tem que analisar assim essa parte mais fisiológica, né, da relação entre, inclusive entre a meditação e a imunidade, né? Então tudo isso faz parte do nosso processo, tá? Então o convite que eu quero deixar aqui é para que no domingo agora, dia 22, né, às 10h30, pelo Zoom, né? Vou fazer ali uma reunião meio fechada, né? Fechada para aqueles que estiverem ali. O convite pode sim ser encontrado no meu canal do Telegram. Depois vocês analisem ali, assistam e vejam lá, tá? E talvez eu deixe aqui também. No domingo às 10h30, então, pelo Zoom, ali a gente só pode ter uma conversinha de meia hora, e eu quero dar algumas dicas assim também sobre essa parte, né, da meditação com a energia e tudo mais, tá? Então vamos iniciar aqui o nosso tema, e já vou falando assim que hoje então nós vamos... Boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui, boa noite aos que estão chegando, boa noite aos que estão pela primeira vez também, e aqueles que já volto a dizer também, aqueles que são de longas e que há muito tempo não os via também, boa noite e sejam bem-vindos de volta. E esses que são novos, boa noite, sejam bem-vindos, e vamos conversando, vamos ter um momento bom aqui de conversa. Então, eu deixei para vocês da outra vez, e aí deu uma rimada, eu deixei aqui alguns vídeos, né, para fazerem uma lição de casa, deixei alguns links, aqueles que foram olhar depois no YouTube, eu deixei na descrição do vídeo, né? O vídeo é o número 32 da vez anterior, e esse aqui, para quem vai olhar pelo YouTube, vai ser o número 33. Então, aqueles que estão olhando pelo YouTube, a hora que eu começar a descrição, dá uma pausa. Se não viram os vídeos ainda, vão lá e olhem. Sendo que, quem não viu ainda aqueles dois vídeos, né, o primeiro era The Door Study, que era a respeito de uma pessoa que passava com uma porta, né, e o segundo, de Invisible Monkey, que era a respeito aí de uma observação que precisava ser feita de um grupo de pessoas de camisa branca passando a bola, e tinha que contar quantas vezes a bola era passada pelas pessoas de blusa branca. E alguns detalhes depois apareciam. Então, assim, aqueles que não assistiram ainda e que estão olhando pelo YouTube, pausem agora o vídeo, vão lá, olhem e depois voltem aqui para não perder a graça. Os que estão aqui agora e não assistiram, desculpe, mas eu vou ter que cortar o barato, porque era para ter feito durante a semana. Mas vamos lá. A minha ideia, né, quando a gente estava falando de falsas memórias e percepção, né, a minha ideia era que a gente conseguisse até se avaliar, né, porque ali também na vez anterior o tema era caminho interno, onde eu me encontro, como está o meu processo interno, né, como eu me descubro. Então, em várias vezes a gente, dentro desse caminho interno, a gente se coloca umas armadilhas, né? Essas armadilhas vão desde a gente fantasiar determinados resultados até a gente se enganar com, digamos assim, com interpretações equivocadas, seja de literatura ou seja dos sentimentos que as outras pessoas têm a nosso respeito. E isso é bastante importante, porque se nós não conseguimos ter um direcionamento, um discernimento correto sobre isso, né, nós também perdemos muito da questão do autoconhecimento mesmo, né, de entender, porque enquanto nós vivemos assim um pouco presos, né, ao que os outros pensam, né, a gente pode entrar até naquilo que eu já falei alguma vez, que é uma coisa bastante importante, assim, muitas vezes as pessoas pensam que estão meditando para se autoconhecerem, quando elas estão meditando para reforçar determinadas qualidades que precisariam ser trabalhadas. Aí alguém até me perguntou, como é que é isso? Né? Eu não consegui entender essa parte, realmente é uma parte meio complexa, porque justamente quem está vivendo isso não consegue perceber que pode estar fazendo uma coisa dessa, né? Reforçar para meditar uma qualidade. Por exemplo, vamos colocar assim, veja, uma pessoa interpreta algo que uma outra pessoa lhe fala,
né? Interpreta como aquilo sendo um mal entendido, digamos, né? Ou então entende que estão falando mal dela quando, né, na verdade não estão. Mas aí ela vai lá naquela meditação dela e diz assim, ah, como eu gostaria que as pessoas entendessem melhor ou não fossem tão, sei lá, mentirosas ou então que não julgassem mal, né? Quando na verdade é a própria pessoa que não está entendendo que ela está fazendo um julgamento equivocado, né? E é muito comum a gente fazer isso quando a gente é minimamente contrariado, né? Porque aí a gente já vai lá numa projeção de um pensamento e às vezes a gente ouve uma outra pessoa assim falando de algo e aí pensa que é reforçando aquilo quando na verdade não tinha nada a ver com aquele assunto. Então, muitas vezes a gente faz esses enganos, e aí quando a gente faz isso, a gente já cria também uma falsa memória, e aí já vai lá e diz assim, ah, é verdade, várias vezes eu vi tal pessoa falando assim, assado, quando na verdade não era nada daquilo. Então aí a gente mesmo inventou uma mentira para nós, e aquilo ali, lá na meditação, né, pedindo que as pessoas se transformem, quando na verdade nada tinha acontecido, ninguém precisa se transformar ali, quem precisaria transformar é a própria pessoa, porque entendeu várias coisas erradas, fez vários julgamentos e não entendeu que muitas vezes, e essa é uma coisa bastante importante, nós é que precisamos avaliar até o que estão falando mal da gente ali. Por que, que uma pessoa não entendeu o que a gente disse? Por que, que tal coisa foi interpretada de tal maneira, né? Ou então por que, que alguém até não gosta de alguma característica da gente, né? Muitas vezes, né? Até a gente já falou disso, mas muitas vezes tá tudo bem. As pessoas têm lá seus equívocos, suas maneiras equivocadas de ver as coisas, mas sempre, se a gente vai realmente se analisar, se autoconhecer, se autoavaliar, a gente precisa pegar todas essas informações e usá-las como ferramentas para essa autodescoberta e para esse crescimento, né? Então, é sempre assim, sempre a gente vai pegar as coisas e colocar ali para dentro de nós, né? Sempre melhorando o nosso autoconhecimento com todas essas informações que venham assim. Então, no primeiro videozinho, aquele que eu coloquei ali para vocês, né, que era The Door Study, né, ou o estudo da porta, né, em tradução literal e talvez não correta, era uma cena, né, de que uma pessoa pedia informação a outra e a pessoa que dava a informação era um sujeito grisalho e esse sujeito mostrava, né, então as informações no mapa. Nisso vem duas pessoas carregando uma porta, passa entre o que dava a informação e o que pedia e troca o que pedia a informação, né? E aí aquela pessoa que estava dando a informação não percebe e continua falando como se nada tivesse acontecido. Dentro desse estudo, coloca-se que 50 pessoas que passam pela situação não percebem que o interlocutor foi trocado. É. Bom, que importância tem isso para nós? Seguinte, muitos de nós podem ter julgado aquela pessoa que não viu, né? Como diz, como que uma pessoa não vai perceber aquilo que está acontecendo ali, né? Como que uma pessoa não percebe? Outros, então, até se julgam assim, será que eu seria como aquela pessoa que não viu, né? Aí já é uma coisa interessante, assim, né? Que ela, quer dizer, se questionou, né? Porque, realmente, a gente deixa passar muita coisa que a gente não percebe e muitas coisas a gente julga, né? De forma até equivocada. Então, isso tudo é material para a gente analisar, estudar, se conhecer, né? E depois teve aí o segundo vídeo, né? O segundo vídeo aí, né? Aqueles que se perguntaram, será que eu era dos 50% que não vê ou dos 50% que vê? Aí aqui é que eu digo assim, ó, se não viram, né, pausem o vídeo, né? Aqueles que estão olhando pelo YouTube, vão lá, assistam, porque agora vou esclarecer tudo que era para ser visto ou não visto. No segundo filme, The Invisible Monkey, né, o macaco invisível, o gorila que é o nome do vídeo, né, que é um estudo que eu achei assim muito interessante, muito importante, porque quando nós nos concentramos no fato que é pedido, né, se a gente entendeu bem a ordem do exercício, seria
se concentrar totalmente nas pessoas de blusa branca para contar quantas vezes as de blusa branca passam a bola. E quando a gente se concentra ali naquilo ali, a maioria das pessoas não percebe algo que ocorre durante esse processo, né? Aí se preocupa sim em contar para ver se o resultado da contagem deu certo. E depois aí confere a contagem e diz: "Ah, tá, contei certo". Só que durante esse processo da contagem acontecia uma coisa interessantíssima. Passa ali uma pessoa vestida de gorila, do mesmo tamanho das outras pessoas, e como a gente está concentrado ali na passada da bolinha, não se percebe aquele gorila do tamanho de uma pessoa passando, né? E essa é uma coisa absurdamente interessante, né? Aí alguns até dizem assim: "Ah, tá, mas eu percebi o gorila, né?" Ou então depois quando volta: "Ah, agora eu já vi o gorila." Mas tem uma terceira coisa que eu acho que a maioria, né, daqueles que não entenderam ou não viram ali a tradução, não conseguiram fazer a tradução do inglês, teria uma terceira coisa que acontece ainda, que agora eu vou falar, né? Desculpe aqueles que não viram, mas eu preciso falar. E uma terceira coisa que acontece é que havia umas cortinas, né? Aquilo se passava num tipo de um palco, e atrás das pessoas havia uma cortina que inicialmente ela estava na cor laranja e ela trocava de cor. E também isso passava batido. Então, assim, eram umas armadilhas, na verdade, né? Pra gente perceber como a gente não percebe. E aí, de uma forma prática, a gente pode ter essa comparação, né? Saber se a gente seria daqueles 50% que não percebe. Mas aí tem um outro detalhe que eu vejo muito importante. Existe algo também que é assim, ó, a gente pode até ter uma noção de ser prestativo, né, como aquele senhor ali deveria estar achando que ele estava prestando uma informação, sendo educado e tal, mas existe uma outra coisa que a gente percebe que não existe entre as pessoas, né, que é uma interação, que é uma empatia maior que causa quase como uma conexão, né? Não existe um contato visual, né? Não existiu você está aí, como diriam, né? Tu, tu estás aí, eu estou aqui, né? É sempre é como uma barreira que, por mais que a pessoa esteja fazendo ali um dando uma informação, fazendo né, um bem, digamos, a outra, ela não enxerga realmente a outra pessoa. Isso é bastante importante da gente analisar também, né? Então era mais ou menos essa a ideia, assim, porque isso são coisas que a gente precisa muito analisar, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? Todo tempo. Por isso tem aquela importância de a gente voltar lá, né? Num daqueles exercícios primeiros que a gente viu lá sobre a escola pitagórica, os estoicos. Se vocês voltarem os vídeos anteriores, vocês vão ver, né, que tinha vários exercícios, 3 especialmente, que um deles era rememorar as coisas passadas durante o dia, justamente para a gente entender, né, quantas coisas a gente deixa batido, quantas coisas a gente deixa passar. Né? E se a gente aliar ainda a isso, né, de quantos mal entendidos, né, quanto auto-engano a gente comete, mais ainda. Até para ilustrar essa história da falsa memória, né, que isso aqui foi um conceito bastante desenvolvido, especialmente na década de 70, por uma pesquisadora, Elizabeth, deixa eu ver o nome dela aqui, Elizabeth Loftus. Né? Inclusive eu deixei no comentário do vídeo anterior aqui no Facebook, eu deixei um link para um vídeo de uma palestra delas naquelas do TED, né, que é muito interessante, onde ela fala desses estudos e de como eles colocavam falsas memórias nas pessoas, né. Inclusive aqui tem um conceito assim, ó, que eu peguei ali do Wikipedia, né, mas que é uma citação dessa Elizabeth Loftus, que é sobre a criação de falsas memórias. Eu vou ler aqui esse trechinho, depois a gente continua. Uma das formas de estimular a formação de falsas memórias é o chamado de procedimento de sugestão de falsa informação, que envolve questionar sobre a presença de um estímulo compatível durante um fato vivenciado sugestivamente. Quanto mais aceitável, provável e conveniente a presença desse estímulo seja subjetivamente, mais provável dele ser incluído na memória do sujeito.
Outros fatores identificados como importantes nessa falsificação são os limites da memória. Há quanto tempo aconteceu o evento original, a importância pessoal desse evento e quantas vezes essa memória foi recordada. Então, assim, ó, é aquilo que a gente estava falando, né? Então, por exemplo, assim, ó, se tem, como numa situação, até ela fala assim de por exemplo, coloca a imagem de um acidente, né? E aí um interlocutor chega ali e fala assim, nossa, como tinha cacos de vidro, né? Aí cessa a imagem, né? E aí alguém reforça assim, como tinha cacos de vidro, como quebrou tudo, né? Como os carros se bateram. E aí depois se pergunta para a pessoa, para ela descrever toda a cena que ela tinha visto naquela imagem. Aí ela descreve, nossa, os carros se bateram tão forte que eles se destruíram todos, e os cacos de vidro estavam espalhados sobre tudo. Aí pega-se a imagem novamente e não existia nada de destruição, era só um carro virado, não existia o outro carro e nem os cacos de vidro. Ou seja, isso, né, como até eu falei da outra vez, é muito usado assim na questão do jurídica, né, dali de quando existem testemunhas, né, testemunhas oculares e de como elas podem ser influenciáveis ou influenciadas para um testemunho a favor ou contra um réu, né? E outro dado também que até falando de coincidência, no início da semana eu assisti uma palestra, né, do curso que eu estou fazendo, e aí um dos palestrantes contou uma história bastante interessante, assim, que ele lembrava, olha só, prestem atenção que isso aqui a gente faz muito. Ele lembrava o seguinte, ele lembrava de uma cena que o pai dele representava, tipo num palco, né, onde usava uma peruca e tal, e ele lembra que ele mesmo não tendo nascido ainda, ele lembrava de todos os detalhes daquilo ali, lembrava, né, como era o palco, lembrava de tudo mais. Algumas pessoas questionavam se ele tinha tido uma memória, sei lá, de uma encarnação, se ele tinha tido um contato telepático, sei lá, qualquer coisa desse tipo assim, né? E e ele ficou meio se questionando a respeito disso, né? Porque essa é uma área da psicologia, assim, que trata de um aspecto mais chamado, como é? Anomalístico, né? Que trata também até não só dos aspectos mais da memória e da psicologia em si, mas de um aspecto mais relacionado até a fenômenos, né? Que entra a parte até quase dos eventos espiritualistas, assim, né? Mas tudo bem. Aí ele se questionou a respeito daquilo, né, e foi ver assim, ué, né, como é que isso aí acontece? O que aconteceu de fato? Aí ele foi procurar uma pessoa que documentava todos os eventos que tinha lá, né, com fotografia. Aí essa pessoa, por acaso, ainda tinha guardado lá uma foto daquele evento lá de sei lá quanto tempo atrás. E aí ele foi olhar, não tinha absolutamente nada a ver com a memória que ele tinha e com a descrição que ele fazia. O que acontece? É aquela velha história quase do telefone sem fio, né? Muitas vezes ele deve ter ouvido lá no início da infância, né, informações sobre a tal cena, sobre tal evento, e foi criando imagens, e essas imagens foram sendo colocadas na memória, né, foram preenchendo, né, colocando como um quebra-cabeça. Muitas vezes ele deve ter esquecido, porque existe uma coisa interessante nas crianças, assim, né, que a gente vai observando ao longo do crescimento, que elas várias vezes esquecem das histórias que a gente conta, até das histórias da própria vida dos pais, né? Aí tu tem que ir reforçando aquilo, assim, criando. Ah, mas tu é da onde mesmo, né? Ah, tu viveu lá tal coisa, tu fez tal coisa. Aí tu toda a vida vai falando aquilo ali, né? Até início da adolescência, assim. É algo interessante isso. Então essa mesma pessoa deve ter ouvido essa história, recriado mentalmente, foi lá, né, ficava imaginando aquilo e esqueceu que várias vezes comentavam para ele, esquece. E aí lá um determinado dia, aquela, né, quase como uma intuição, né, que a intuição também ela tem esse lado aí, a intuição ela pode nos enganar também, né, porque uma intuição é uma informação que de alguma maneira ela foi acumulada e foi deixada lá numa gavetinha, vou chamar assim, né? Deixou lá numa gavetinha e um dia ela brota, né? Como que se viesse de outro mundo, né? De outra dimensão, da dimensão subconsciente. E aí
aquela informação brota e a pessoa pode se levar a um engano, né? Então, a intuição ela pode sim ser uma intuição verdadeira no sentido de algo que vá nos levar a uma resposta correta, mas ela também pode ser uma intuição falsa, como nesse caso, tá? Então, o que que aconteceu? Foi justamente isso aí. Numa dessas coisas, a memória da pessoa foi estimulada, ele esqueceu e aí volta uma memória que não tinha, né, não tinha nada a ver com, com isso aí, né? Então, várias vezes a gente pode estar sendo até sugestionado também, né? Pode estar entrando várias outras coisas aí, mas isso é uma coisa que a gente vai analisar depois, até quando, porque eu quero criar uma ideia para vocês analisarem de algo que está relacionado até à sugestão ou até à autossugestão, né? Mas isso a gente vai analisar num próximo, talvez até no próximo. E existe também uma ideia que está lá no livro branco, essa ideia de uma conversa que um personagem tinha com um filho. E nessa conversa é colocada assim a situação de que é, é uma coisa que a gente sempre chama atenção assim, né, para as memórias ou a falta de memória de alguns, até às vezes a gente se irrita com isso. Por exemplo, assim, nessa situação, né, um personagem chamado Clodoaldo e o filho Everaldo, né? Então aí o Everaldo tinha voltado a visitar o pai e o pai fala que de uma situação que tinha um amigo que tinha ido almoçar e esse amigo, enquanto almoçava, ele comia muito rápido, assim, né? E o pai, né, o personagem ali, fala pra ele assim, ó, cuidado com isso aí, porque comendo demais assim, né, tu vai engolir ar, isso aí faz mal, cria vários gases, e se tu tem algum problema digestivo, isso aí vai te fazer mal. Aí passa assim um tempo, né, então vamos dizer assim, uns 2 meses, essa pessoa volta a almoçar na casa do sujeito que conta a história, e aí o que que acontece? O sujeito que conta a história, nesse dia, tava com muita fome, e começa a comer muito rápido, assim, né? E aí o interlocutor volta pra ele e diz assim, olha, eu fui num médico semana passada, e esse médico falou lá que se tu comer desse jeito que tu tá comendo aí, não sei, hein? É aerofagia, vai te fazer mal, né? Então o que que é isso aí, né? O interlocutor não lembrava mais que a primeira informação que ele tinha tido a respeito disso foi da outra pessoa que ele estava agora tentando ensinar a lição. Né? Então, assim, em muitas situações a gente perde a memória de determinadas coisas, né? Quando na verdade a gente já está tendo a gente está tendo quase uma rememoração de coisas, né? E, enfim, existem muitas histórias assim que a gente pode lembrar e levar lá para a nossa meditação, né, para entender de fato, né, como a gente funciona ou até por que a gente está dando mais atenção a umas coisas que outras, né, ou então até porque a gente está perdendo a atenção em determinados fatos, né? Não que não seja até normal não ter a atenção total sobre todas as coisas, do contrário até, né, como a gente sempre diz assim, né, ainda bem que a gente não tem atenção sobre todas as coisas, porque imagine estar consciente agora para fazer teu coração bater ou então fazer o teu sangue circular lá no dedão do pé, né? Seria impossível, a gente não poderia fazer mais nada. Então, calma lá, não vamos aos exageros, mas sim observar como a gente se porta e como a gente vive no mundo, né? Isso é bastante interessante. É... Vamos então agora, só antes de completar, né, que já que eu falei bastante, eu gostaria só de chamar uma atenção para um detalhezinho, assim, já que até eu gostaria de falar mais lá no domingo, quando a gente se encontrar de novo, né, pelo Zoom. Não vai ser pelo Facebook, nem pelo YouTube, mas pelo Zoom. É... Lembre sempre, assim, ó, que uma boa vivência, né, um bom período de vida, né, e até uma boa saúde, ela vem pela nossa alegria, né? Então, assim, uma pessoa que esteja lá ressentida, com raiva, ou que veja negativamente, assim, qualquer situação, é óbvio que ela vai estar mais suscetível, né? Porque a sua imunidade também baixa. Então, a questão que eu quero colocar é o seguinte, ou a sugestão,
tentem encarar esses momentos de justamente de uma reclusão para autoconhecimento, para, né? Vamos lá, vamos olhar de novo esses vídeos, vamos comentar e até quem sabe semana que vem fazer mais, né? Eu já coloquei até aqui que na terça-feira vou fazer uma meditação online, né? Está programada para o YouTube, né? Para a gente fazer terça-feira às 20 horas pelo YouTube, uma meditação online, né? Mas vamos encarar isso então assim, ó, né? Porque tem muitas pessoas que têm, né? Tem lá suas raivas ou então suas mentiras e agora precisa parar e se recolher, né? E talvez conviver ali com outras pessoas, né? Não pode sair, né? Não pode fugir do ambiente. Então vamos analisar isso, vamos entrar no nosso estado intermediário, vamos modificar isso, né? E viver uma certa alegria para que justamente a gente possa atravessar essas fases assim de uma maneira bem tranquila, né? Tá bom? Então por hoje eu acho que era essa conversa. Eu acho que foi bem interessante. Eu espero depois os comentários para que da próxima vez a gente possa entrar ainda mais a fundo nisso tudo. Vamos para a nossa prática? Então eu vou colocar aqui uma música. Diminuir um pouquinho aqui a luz. E vamos então procurar nos concentrar. Primeiramente sentar de uma maneira bastante confortável. Procurar deixar a respiração um pouco mais profunda, suave, né? Bem tranquila. Com os pés bem apoiados no chão, aqueles que estiverem sentados em cadeiras. As mãos com as palmas voltadas para baixo sobre os joelhos ou as coxas. Aqueles que estiverem deitados, aí coloquem os braços ao lado do corpo. Procurem ver bem se essa região aqui da nuca está confortável, né? Se estiver deitado. Se estiver sentado assim, né? Procurando não deixar o queixo para trás para que ele não caia e também que não caia muito na hora que relaxar. Vamos deixar a respiração um pouco mais profunda e vamos iniciar a nossa contagem. A contagem é aquela bem lenta, uma contagem que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. É muito importante fazer esse equilíbrio da entrada e da saída do ar, e para isso é que a gente usa a contagem, né? Então, se a gente inspira contando até 4 ou 5, a gente expira também contando até 4 ou 5. Isso vai nos trazer uma introspecção, vai equilibrar essa parte externa com a interna e vai nos trazer então esse encontro com a nossa parte mais subjetiva. Fechamos os olhos e vamos relaxando. Sempre com essa respiração profunda, suave, serena e sempre com essa contagem, né? Agora equilibrando a entrada e a saída do ar dos pulmões. Toda a nossa concentração aí nessa contagem e em tornar a respiração profunda, suave. Os pensamentos que venham, eles simplesmente passam, porque aqui e agora o que importa é simplesmente essa contagem bem lenta e esse equilíbrio da entrada e da saída do ar dos pulmões. Toda a nossa concentração, toda a nossa respiração, agora nessa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. E então, neste momento, nós vamos direcionar toda a nossa respiração, toda a nossa concentração lá para os pés. Nós vamos literalmente respirar nos pés. Sentindo aí os pés harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre mantendo essa contagem lenta, tornando a respiração ainda mais profunda, sempre suave, confortável, lá nos pés. Respiramos e nos concentramos agora nos tornozelos,
Sentindo também os tornozelos harmonizando, relaxando, desbloqueando. E a respiração sempre profunda, suave, serena, com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas pernas, desde os tornozelos até os joelhos. Sentindo as pernas harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre mantendo essa respiração bem suave, com essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora numa área um pouco maior, desde os joelhos, subindo pelas coxas, nádegas, até os quadris. Toda esta região aí recebendo a nossa respiração, a nossa concentração. Sentindo essa área aí desde os joelhos, coxas, nádegas, quadris, relaxando, harmonizando, desbloqueando. Sempre a respiração é profunda, suave, serena, e sempre com essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora na região do abdômen e nos órgãos internos da região do abdômen, sentindo também o abdômen harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre a respiração é profunda, sempre essa contagem lenta, equilibrando a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora na região do tórax, sentindo também o tórax harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre a respiração profunda, suave, serena. E sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas costas, desde a base da coluna até o pescoço, sentindo também as costas harmonizando, relaxando, desbloqueando. Lá nas costas. E nos concentramos agora nas mãos, desde as pontas dos dedos até os punhos, sentindo as mãos harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre com essa respiração profunda, suave, serena. E sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nos antebraços, desde os punhos até os cotovelos, sentindo os antebraços harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre a respiração é profunda, suave, serena. E sempre essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nos braços e ombros, desde os cotovelos, braços, ombros, sentindo essa área harmonizando, relaxando, desbloqueando. A respiração sempre profunda,
suave, serena. E sempre essa contagem bem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora na região do pescoço. Relaxamos a garganta, as cordas vocais. Sempre com a respiração profunda, suave e serena. Respiramos e nos concentramos relaxando a mandíbula, os lábios, a boca. Podemos sentir também a língua relaxando e ela pode estar solta ou tocando levemente o palato. E a respiração, sempre profunda, mantida por essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos nos músculos da face, no nariz, nas orelhas, ouvidos, nas pálpebras, nos olhos, nas sobrancelhas, desfazendo marcas de expressão, na testa e no couro cabeludo. Toda a nossa respiração, toda a nossa concentração é aí, também no couro cabeludo. Sempre mantendo essa respiração profunda, suave, serena e sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Então, neste momento, nós podemos sentir todo o nosso corpo vibrando em harmonia, como um só órgão, cheio de vitalidade. E nós podemos sentir isso desde os nossos pés, subindo pelas pernas, pelos joelhos, pelas coxas, pelas nádegas, pelo abdômen, pelo tórax, pelas costas, pelas mãos, braços, ombros, pescoço, rosto, até o alto da cabeça. E sempre mantendo essa respiração profunda e aí ainda com essa contagem lenta, nós vamos agora visualizar um pouquinho acima da nossa cabeça uma pequena esfera de luz, que pode ser branca ou dourada. E essa pequena esfera de luz, ela pulsa com a nossa respiração, aumentando o seu tamanho, a tal ponto de que nós conseguimos perceber e visualizar que ela toma conta de toda a nossa cabeça, trazendo-nos uma sensação de conforto, de alegria, de plenitude, de vitalidade. E como nós continuamos com essa respiração profunda, nós vamos sentindo que essa esfera de luz aumenta ainda mais, a tal ponto de que ela agora consegue envolver todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até os pés. E enquanto nós percebemos isso, nós também percebemos, sentimos, visualizamos como uma verdadeira chuva de luz se derramando por todos os níveis do nosso ser. E nós podemos perceber isso, essa verdadeira chuva de luz descendo desde a cabeça, rosto, passando pelo pescoço, pelos ombros, pelos braços, mãos, pelo tórax, pelas costas, abdômen, pelas nádegas, pelas pernas, até os pés. E sempre sentindo, visualizando essa imagem dessa verdadeira chuva de luz, e ainda com essa respiração profunda, nós vamos permanecer assim, visualizando, sentindo, até que nos percamos em nossa consciência.
lentamente, então, nós podemos ir retornando à nossa consciência habitual, ao nosso ambiente. Aqueles que desejarem, pode continuar um pouco mais aí, sentindo esse estado mental atingido. Mas eu fico por aqui hoje, desejando tudo de bom a todos. E muito obrigado por estarem aqui comigo. E até a semana que vem. Um abraço e boa noite.